Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Por aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho o prazer e a honra de conversar com quem eleva a sua autoestima. Eu falo dela, a cirurgiã dentista Gabriela Boechat. Gabi, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra poder conversar contigo e fico muito feliz por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito boa tarde. Eu que fico, assim, lisonjeada de estar aqui no seu podcast hoje. A gente tem uma amizade aí de pelo menos uns 15 anos, né? Então, é muito importante estar aqui, conhecer seu trabalho, conhecer seu local de trabalho, Sim. ver o quanto você cresceu Tamo e junto. a gente ter esse bate-papo. Com certeza, você sabe que a recíproca é mais do que verdadeira. Gabi, desde os anos áureos de Clóvis Salgado, quando a gente ficava ouvindo música do Jorge Mateus no segundo andar da escola, você sempre passou a ideia de ser uma pessoa destemida, corajosa. E você sempre passava a imagem de que você queria ser diferente, no sentido não de ser igual ou pior de que ninguém, mas de que você veio para esse mundo para não poder ficar na mesmice, para poder ser algo, fazer algo diferente. E hoje você é muito respeitada na área que você atua. Todo mundo sabe quem é a doutora Gabriela Boechat. Como é para você isso? E de onde vem essa característica de ambição? E ambição não é algo ruim, muito pelo contrário. Quem não quer ter mais na vida, seja do lado pessoal, financeiro, profissional, de onde vem tudo isso? Então, desde pequena mesmo, você sabe que eu sempre fui mais assim, sempre gostei do mundo da internet, sempre gostei muito disso tudo. E então isso começou há muitos anos atrás, quando eu fui caminhando na internet. Eu comecei desde muito cedo. Acho que desde 2016 que o Instagram começou a bombar e tudo. Eu comecei a trabalhar com Instagram e tudo. Fui criando o meu nome, fui criando meu espaço na internet. E quando eu vi, né, entrei pra faculdade e tudo. Então eu tava com a faca e o queijo na mão para poder crescer na área da odontologia, né? Então, foi a junção das duas áreas, da internet com a odontologia. Eu me recordo, e você, por favor, me corrija se eu estiver errado, que quando você entrou na faculdade de odontologia, você não queria muito. E feito esse pequeno enunciado, como uma aluna da escola de atores, Rolf Maia, veio parar na odontologia? Então, eu desde pequena, assim, desde que eu me entendo por gente, eu lembro que na minha formatura do pré, cada um tinha que subir no palco e falar: oi, meu nome é tal, 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 quando eu crescer eu quero ser tal, tal, tal. E eu subi no palco e falei: oi, meu nome é Gabriela, quando eu crescer eu quero ser atriz. Foi assim, meu sonho desde pequena era ser atriz. Participava de todas as peças de teatro, fiz muitas aulas de teatro no Teatro Tchaia. E até que eu formei, né, em 2015, no terceiro ano. Sim. E aí eu tinha que logo entrar na faculdade. E aí meu pai me deu 3 opções, que era odontologia, medicina ou engenharia. Sim. Engenharia, eu não sou de exatas, medicina, não passei. E aí ficou para odontologia. Eu falei: meu Deus, nunca me imaginei dentista. E aí entrei na faculdade. Com 1 ano de faculdade, eu ficava esculpindo aqueles dentes, chorando na mesa, chorando. Eu falei: meu Deus, não quero isso pra minha vida e tal. E aí meu pai, vendo aquilo, né, meus pais falaram: olha, então vai pra São Paulo, vai fazer o que você quer, porque eu sempre quis, desde pequena eu sempre falei: quero ir pro Wolf Maia, quero estudar no Wolf Maia, que é uma escola bem conceituada de TV e teatro. E foi quando eu fui morar em São Paulo, em 2018. Morei lá 2 anos. Foi a melhor experiência da minha vida. E aí eu entrei no Wolf Maia, e transferi também a odontologia pra lá, né? Pra eu não ficar só no Wolf, que era só 2 dias na semana. Fui fazendo Wolf Maia e tal, eu fui vendo que... Tô assim, não. Uai. Esse negócio não é pra mim, não. Eu fui vendo que realmente não... Aquilo não era... Aquilo que eu sempre quis, não era o que eu queria pra mim, sabe? Mas eu tinha que ter vivido aquilo pra saber. Se eu não tivesse ido pra lá e tivesse tido essa experiência, eu ia ser uma pessoa totalmente frustrada, achando que era aquilo que
eu tinha que fazer na minha vida. E foi aí que eu comecei a amar a odontologia. Tipo, do nada. Eu comecei a odiar TV e comecei a amar a odontologia. E aí, com 2 anos morando em São Paulo, eu falei... Eu tô assim, meu Deus do céu. Eu insisti tanto pros meus pais pra poder vir morar aqui. E agora eu vou pedir pra voltar. Falei, olha, mãe, que não sei o quê. Não tô me identificando mais e tal. Quero voltar pra Valadares. Sim. E eu sempre amei a cidade. Sempre amei Valadares. E aí, voltei pra casa dos meus pais. Continuei a faculdade. Tive que voltar uns períodos. E aí, formei ano passado, porque como eu tive que voltar bastantes períodos, né? Então, atrasou a minha faculdade. E aí, formei no ano passado. Em agosto do ano passado, fez 1 ano. E sou muito realizada. Hoje, eu não me vejo, assim, fazendo outra coisa. Foi um amor... eu falo que, assim, a odontologia me descobriu, sabe? Porque foi muito do nada. É minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa. E graças a Deus. E, Gabi, pegando um gancho nisso tudo que você vive hoje na odontologia. E assim, eu como leigo, tá? E é sempre muito interessante conversar com alguém que tem experiência, que tá num ramo tão conceituado como é hoje a odontologia em todo o Brasil, pra gente poder trocar experiências e, claro, absorver o máximo de informações possíveis. Outrora, a medicina era aquela coisa, né? E continua sendo. E eu, como leigo, mais uma vez repetindo, vejo que a odontologia, ela meio que ganhou um espaço e uma noção na cabeça das pessoas parecida ou igual ao que a gente falava de medicina há 10, 15 anos. O que eu quero dizer com isso? A odontologia hoje está no mesmo patamar da medicina, em relação da relevância, em relação à procura dos cursos da faculdade. Você que está na área, você que passou pelo processo de formação e vê o crescimento desse segmento, principalmente aqui em Valadares. De fato, é isso. Olha, eu fico muito feliz. Ainda tem muita rixa, né? Assim, de alguns médicos com a profissão, né? Do dentista. Mas a odontologia, ela ganhou um espaço, assim, graças a Deus, porque a odontologia, ela foi criando várias especialidades novas que há 15 anos atrás, por exemplo, não era muito comum, né? Como a harmonização facial, que abrange, né, muita coisa que antes era só os médicos que faziam. E os dentistas e tudo mais, o CRO foi vendo que os dentistas eram capacitados iguais aos médicos para fazer tais procedimentos. Então, a odontologia foi crescendo bastante, graças a Deus, hoje, assim, eu, né, mexo com essa parte da harmonização facial e eu amo, e realmente a odontologia, assim, ela e tende a crescer muito mais, né, porque essa parte da harmonização, de tudo isso, da estética, né, tá crescendo cada dia mais. E sobre a harmonização facial, se tem uma palavra, se tem um termo, se tem um procedimento que é repetido, é falado todos os dias, você vê algo na internet, vê na televisão, vê no YouTube, é a questão da tal da harmonização facial. Primeiramente, o que é harmonização facial e por que na sua visão como profissional e que atua diretamente com a realização desse procedimento, por que ganhou esse espaço, por que ganhou esse tamanho? Então, a harmonização facial, ela mexe muito com a autoestima da pessoa. Então, é a realização de sonhos, é cuidar do interior das pessoas, sabe? Então, isso vai além de muita coisa. Por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que assim, eu fiquei muito feliz. Ela tá assim, Gabi, eu queria muito gostar de me arrumar, de me maquiar, porque ela não conseguia, por exemplo, passar batom, porque ela achava a boca dela muito fininha e tudo mais. Então, sabe, às vezes com um procedimento simples, que é o preenchimento labial, mudou, assim, completamente. Hoje eu fico acompanhando ela nas redes sociais, ela tá toda. Batom vermelho, fazendo biquinho pra foto. Antes ela nem postava foto em rede social. Então, isso mexer com o interior da pessoa é muito importante. Elevar a autoestima da pessoa, sabe? E sobre a questão da harmonização facial, voltando um pouco e indo um pouco em direção à questão mais técnica e da prática.
Todo mundo pode fazer harmonização facial. Chega no seu consultório, Gabriela, quero fazer harmonização facial, bora. Não. Como é o processo? Existem exames a serem feitos pré-procedimento? Como é que funciona na parte prática? Então, tem toda uma indicação, né? Pessoas com alguns tipos de doença e tudo mais não podem fazer. Então, a gente sempre pede, né? Se tem alguma restrição, se tem alguma alergia, se tem algum tipo de doença e tudo. Isso é muito importante no seu pré. E, por exemplo, também tem toda a parte, vamos falar assim, da naturalidade. Por exemplo, chega uma paciente lá no meu consultório, ela já tem 2 ml de preenchimento, às vezes, na boca. Ela, não, eu quero mais um. Mas eu não posso chegar e, sabe, eu tenho que saber o meu limite. Exatamente. E é o seu nome que está em jogo. Sim. Então, a gente tem que ver tudo isso também para ficar algo sempre sutil, para não ficar algo forçado, né? Algo superficial e tudo. Então, tudo isso é bem importante. A gente tem que ir com muita cautela. E sobre essa questão que você citou na sua parte final, na parte final da sua explanação, e hoje em dia, né, a internet está aí para poder mostrar várias coisas positivas ligadas a tudo que existe no mundo. E sobre a harmonização facial, e você que é profissional pode falar com muita propriedade, normalmente, não, na verdade não normalmente, perdão, mas de vez em quando sempre sai alguma notícia, nossa, veja como ficou o rosto de fulano de tal. E vai ao encontro disso que você acabou de falar. Às vezes o paciente chega, não, eu quero colocar mais 1 ml, 2, só que você que tem o seu nome a zelar, você não vai arriscar, porque você sabe às vezes que bom senso é tudo, né? Exatamente. E visualmente, esteticamente, ou até mesmo para a saúde, não sei, não vai ficar tão legal assim. Sobre isso, as pessoas às vezes perdem um pouco da noção do que é o bonito, ou até mesmo da questão do bom senso? Exatamente, essa é a palavra-chave, ter bom senso. E cabe a nós, profissionais, ter esse cuidado. Porque, às vezes, o nosso paciente, tudo tem que andar lado a lado. A saúde e a estética. Às vezes, o nosso paciente não está bem nem psicologicamente, sabe? Então, tem uma visão distorcida de si mesmo. Sim. E chega lá querendo fazer alguns procedimentos que não é necessário, que não precisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de falar com cuidado também para o paciente, né? Porque, às vezes, é melhor a gente perder aquele paciente do que ter alguma intercorrência, alguma coisa, sabe? Então, isso cabe ao profissional ter esse bom senso mesmo, até onde ele pode ir. Sobre a odontologia, e assim, existem pontos positivos e negativos em todas as profissões. Vou te dar um exemplo. Na área do jornalismo. Uma coisa muito chata é quando o jornalista, para com o outro, não tem a famosa ética jornalística. Não dá crédito numa foto ou numa informação. Isso acontece, assim, todos os dias, em todos os veículos de comunicação. Pegando aqui no Brasil. Um outro ponto que quando o jornalista ele excede na crítica e às vezes ao invés de criticar o profissional ele acaba criticando a pessoa. Isso acontece muito no análise esportivo, por exemplo. Jogador A é isso, é isso, é isso. Pô, tem uma família por trás, tem uma esposa, um filho, isso não é legal. Feito esse pequeno preâmbulo, pelo que você observa na odontologia, pelo que você observa na conduta de outros profissionais, você deve ter colegas que também são dentistas. O que a doutora Gabriela Boechat vê de mazela nessa área? Algo que poderia ser melhorado, às vezes, na relação entre profissionais, enfim. Então, eu assim, posso falar com propriedade. Porque eu já sofri muito com colegas, né, de profissão. Desde antes, quando estava na faculdade, assim, eu acho que o que falta para os dentistas é meio que a união. Tá tendo tantos formandos em odontologia que acaba que um quer, às vezes, puxar o tapete do outro. Eu, na faculdade mesmo, por exemplo, eu nem tinha formado e tudo. Meus próprios colegas de faculdade me denunciavam, às vezes, sabe? Tipo, falando que... várias coisinhas, assim, sobre rede social e tudo. Enfim, que, obviamente, nenhuma denúncia foi pra frente, porque todas eram incoerentes.
Mas, então, desde da época da faculdade, eu sofro com isso, sabe? Com um querendo passar na frente do outro, um querendo... Então, e eu sempre soube, né, quem eram as pessoas e tudo, mas eu nunca quis fazer nada pra poder me vingar, alguma coisa assim, porque isso é ser humano, sabe? Eu acho que o que falta, às vezes, assim, não pra todos, né, obviamente, claro. Porque eu tenho colegas, assim, de profissão que a gente troca figurinha o dia inteiro, estuda juntas, faz curso juntas e tudo, ajuda uma a outra. Mas eu acho que o que falta, assim, pros colegas dentistas, alguns, ser humano, não ver o outro como um concorrente, não é ver o outro, sabe? É ver o outro como um parceiro mesmo. Porque ninguém quer puxar o tapete do outro. Voltando no que eu disse sobre a sua pessoa no início do nosso bate-papo. Você sempre foi muito destemida, corajosa e nunca teve medo de ir pra frente. Estamos em 2023. Quais são os planos da doutora Gabriela Boechat em relação à questão à atuação profissional? Nós sabemos que, como você mesma falou, e de fato é verdade, a odontologia tem crescido bastante. Não dá para a gente poder parar para pensar aonde vai chegar a magnitude da odontologia. Quais são os planos? Você é muito nova, então tem muita, mas muita coisa pela frente para poder acontecer na sua vida profissional. Quais são os planos da doutora Gabriela Boechat? Então, profissional bom é profissional atualizado, né? E eu sempre tô atrás de cursos e tudo, mas no ano que vem, né, em janeiro, eu já começo a minha pós em harmonização facial. Eu formei, é muito recente, né? Formei tem 1 ano. E nisso eu comecei a fazer vários cursos e tudo para poder me aprimorar, para conhecer novas técnicas, trazer o melhor para o meu paciente. Mas agora eu senti a necessidade de fazer, né, a pós para ser especialista mesmo em harmonização facial. Então, em janeiro eu começo e aí e aí vai ser muito bom. Gabi, quando eu vejo você, eu lembro de odontologia, obviamente, de uma menina que sempre quis ser atriz, mas viu o que de fato era e resolveu voltar para a odontologia e graças a Deus deu muito certo, hoje é sucesso. Lembro, obviamente, de todas as suas postagens no Instagram, porque você tem uma vida muito conectada com a internet, né? E acaba servindo como referência e exemplo para muitas pessoas. E lembro também da dona Sânia Boechat. Qual que é a importância dessa mulher na vida da mulher Gabriela Boechat? A minha mãe, assim, eu falo que se não fosse ela, nem formada eu estava. Porque a faculdade de odontologia não é fácil. E todas as vezes que eu falava, mãe, vou trancar a faculdade, não aguento mais. Ela ia lá e falava, não, que não sei o que. Ela que não deixou eu desistir, sabe? E ela sempre esteve do meu lado, ela sempre que... tava ali pra me puxar pra cima, pra me ouvir, pra poder realmente me deixar pra cima e não fazer a peteca cair. Então, eu devo tudo, assim, que eu sou hoje pela minha mãe. Ela sempre foi referência também, porque ela é uma mulher muito forte. Ela que toca as empresas e tudo. Ela que é a cabeça de tudo. Então, ela sempre foi referência, assim, pra eu continuar mesmo diante de várias dificuldades, né, que a gente passa na vida e tudo. Ela sempre foi, assim, minha referência. Também lembro que você possui e é muito ligada, ou foi muito ligada. E existem pessoas que possuem isso, né? Tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, mas tem os avós. E você sempre foi e continua sendo ligado aos seus avós. Por que essa conexão tão grande? A minha avó, grande parte da minha vida, eu morei com os meus avós. Mesmo depois que os meus pais se mudaram e tudo, eu continuei morando com os meus avós. Eu preferi morar lá com a minha avó. Olha. E hoje, depois de casada, nossa, eu fico assim, meu Deus, eu tô perdendo tempo de vida do meu avô e da minha avó e tudo, mas eu casei. Eu não posso continuar morando lá. Então, eu tento sempre, toda semana, tá indo lá nos meus avós e tudo. Minha avó, assim, pra mim, eu não imagino nem o dia que eu, assim, perder minha avó. Nossa Senhora, que minha avó, assim, é
tudo pra Sim. mim. Eu sou muito ligada à minha avó. Ela, nossa, ela é a coisa mais, assim, então ela é muito, muito importante na minha vida. Além de avó, mãe, Isabela Boechat e Alexandre. Vocês estão vendo que ele conhece, assim, é de anos mesmo. Os meus irmãos, eu costumo falar que eu posso brigar, eu posso xingar, eu posso tudo, mas os de fora não. Exatamente. Porque relação de irmão é assim. Com certeza. Eu brigo muito, ainda mais com a minha irmã, que ela é bem cabeça dura, assim, tudo, tento colocar ela no lugar. E eu sei que eu sou o espelho da minha irmã. Sim. Mas eles são tudo pra mim. Meu irmão foi praticamente eu que criei. Ô, meu gracinha. irmão, porque meus pais sempre estiveram na empresa, fora e tudo. Então, acabava que eu sou 10 anos mais velha que ele. Sim. Então, eu que criei ele. Então, ele é assim, meu xodózinho. E o que eles não falam da vida de casada é isso. Que eu fico com um aperto no coração. De, tipo, eu não tenho mais eles do quarto ao Sim. lado. Então, dá uma sensação de que você tá perdendo tempo com eles. Mas eles são tudo da minha vida. O Wellington Carvalho. Nossa, o Wellington, eu sempre orava pra Deus, assim, pra quando eu formasse, eu já tivesse encontrado o amor da minha vida. E foi exatamente isso. Ele esteve comigo no meu último ano, eu conheci ele no meu último Sim. ano de faculdade. E na minha faculdade ele dançou o baile comigo e tudo. E ele é... Nossa, até chorar. Ô, gracinha, que lindo. Ele, assim... é tudo pra minha vida. Ele é meu suporte. A gente vive 24 horas junto, porque a gente ajuda um ao outro no trabalho e tudo mais. Então, a gente sempre tem um ao outro. A gente é muito amigo, sabe? Sim. E isso eu acho que é o mais importante numa relação, é a amizade. E assim, construir a minha família com ele é um privilégio. Você tem 3 homens na sua vida, podemos dizer assim. Alexandre, o Wellington e, claro, o seu pai. Meu pai é um assunto mais delicado, assim. Meu pai, ele... sempre fui muito unida com Sim. meu pai. E meu pai, ele sempre foi um espelho, assim, pra área Sim. empresarial, Sim. sabe? Meu pai, ele sempre cuidou muito bem das empresas, criou as empresas dele e tudo com muito... Eu falava que tudo que meu pai tocava virava ouro, porque ele é um cara muito inteligente. Então, muito, assim, do meu jeito, sabe, para empreender, para poder fazer acontecer, vem dele. A nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante, Gabi, é que a nossa semana, ou as nossas semanas são assim. Os dias das nossas semanas. Por exemplo, hoje pode ser um dia maravilhoso, lindo, com tudo perfeito, tudo funcionando. Amanhã pode ser um dia não tão legal, você não acorda tão bem, ou acontece alguma coisa no trabalho, ou no relacionamento, seja com a mãe, com os irmãos, com o marido. E é assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Gabriela Boechat fez para poder passar por cima dessa adversidade? Olha, eu já tive muitos momentos difíceis na vida. Muitos. E eu não conseguiria nem citar um aqui, que eu acho que... a nossa vida é assim, você sempre vai ter alguma dificuldade, algum obstáculo. Mas como você age é o que vai refletir no seu futuro. Eu falo que tudo que eu passei até hoje me fez quem eu sou, sabe? Foi tudo muito importante. Eu já sofri em diversas situações que aconteceram na minha vida. Sofri mesmo, assim. Mas hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que isso aconteceu. Sim. Porque foi muito importante para construir o meu caráter, para construir a Gabriela que eu sou hoje. Por exemplo, passei muita coisa dentro da minha faculdade, dentro da minha área e tudo, mas tudo isso foi para eu ver que era a odontologia que eu amava, que era isso que eu queria para minha vida. Então, eu acho que tudo tem um porquê. Claro. E a gente, às vezes, não entende no momento, a gente vai entender lá na frente. E hoje, graças a Deus, eu entendo tudo que eu já passei.
tudo foi muito importante. Em contrapartida, qual foi o momento ou dia mais feliz da sua vida? Eu acho que meu casamento, Ô, assim. gracinha. Acho que meu casamento e minha faculdade. O momento, assim, que eu vi minha mãe chorando quando eu peguei meu diploma. Sim. Eu acho que foi, assim, uma realização incrível, Sim. porque foi muita paulada para chegar até o meu diploma. Então, ver minha mãe ali, ter minha mãe do meu lado, em todas as comemorações e tudo, e foi uma realização tão minha quanto dela, sabe? Então, foi um dia muito feliz. E o meu casamento, né, que tem, o quê? Quase 4 meses, é bem recente. Foi, assim, uma realização também, né? Casar com o amor da minha vida. Sim. E, né, pra gente construir nossa família e tudo. Então, foram, assim, os 2 dias mais felizes da minha vida, com certeza. Gabi, defina essa conversa em uma palavra. Nostalgia. É. Eu amo estar com pessoas que eu gosto, com pessoas que a conversa flui. Sim. E com pessoas que me lembram meu passado, Sim. né? Que é você, que a gente passou, assim, tanta coisa lá no Clóvis. A gente se conhece há tantos anos. Foi uma época tão gostosa, a época do Clóvis Salgado. Anos áureos do Clóvis A gente Salgado. fala que foi, assim, os melhores anos do Clóvis foi o que a gente estudou lá. A gente fez o Clóvis. Então, nostalgia. Gabi, muito obrigado. Foi uma honra poder conversar contigo, poder, como você mesma disse, relembrar toda a sua história, desde lá de trás até os dias de hoje. E é muito lindo e é muito gratificante e gostoso ver você no lugar que você está, seja na vida profissional, na vida pessoal, casada, estruturada, fazendo parte de uma família maravilhosa como é a sua. Obrigado mais uma vez, Obrigada sucesso, a você. e as portas estão mais do que abertas para você voltar mais vezes. Muito obrigada, Gu. Eu desejo todo sucesso do mundo. Igualmente. Eu sei que seu pai tá muito orgulhoso de você, onde quer que ele esteja, assim, Amém. que você tá fazendo um trabalho incrível. Obrigado, valeu. E parabéns. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Gabi, o Resenha Cast mais do que especial com a doutora Gabriela Boechat vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.